Vou conversar com o Dr. José Bento, que é médico ginecologista, sobre sangramento excessivo durante a menstruação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gostoso que a gente conseguiu bater um papo ainda aqui rápido, Exato, né? Que a gente nunca consegue. Nunca consegue, verdade. Tá tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Fora o frio, né? Frio. Esse frio tá terrível. Doutor José Bento é do frio ou do calor? Eu sou do calor. Eu do calor adoro também. o calor. Nossa, adoro o clima tropical, adoro praia, adoro calor. Bebida Nossa. gelada? É, exatamente. A menstruação varia de acordo com a temperatura? Varia porque no calor existe uma vasodilatação. Então, teoricamente, né, você tem mais sangramento durante o calor. E quando você está no frio, tem vasoconstrição. Então, os vasos ficam pequenos, a tendência é sangrar menos. Você já ouviu falar que não pode lavar a cabeça quando você está menstruada? Porque senão corta a menstruação. E às vezes corta mesmo. Porque quando você está com a cabeça lavada e não seca o cabelo, você acaba resfriando o seu corpo. Então dá uma vasoconstrição e aí pode até, no finalzinho assim da menstruação, às vezes até corta a menstruação. E corta mesmo? É, mas é assim. Não tem problema nenhum, sabe? Não é uma coisa que é os antigos problemática. falavam. Isso não, mas... Outra coisa também que falava que quando tá menstruada não pode levantar e pôr o pé no chão gelado. Exatamente. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Da vasoconstrição e, teoricamente, segura a menstruação? Não segura, assim, pode interromper naquele finalzinho. Quando você está naquele finalzinho, pode dar uma interrompida, mas... Não tem prejuízo para a saúde. Prejuízo nenhum, não tem problema. Desmistificou muita coisa, doutor José Bento. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor José Bento, é mito ou verdade que somente sangue vermelho durante a menstruação é normal? Não necessariamente. Às vezes pode ter um sangue vinhoso, pode ter um sangue mais escuro, tudo depende muito da quantidade de descamação. O que é a menstruação? É a descamação a camada interna do útero, chamado endométrio. Se o endométrio é pequeno, se o endométrio é escasso, no caso, por exemplo, de uma menina que toma pílula anticoncepcional, o endométrio é escasso, o endométrio ele fica fininho. Então, nesses casos, vem um sangue mais escuro. Não como se fossem umas vermelho. Plaquinhas? Às vezes plaquinha, mas as plaquinhas são coágulos. Então, existe um anticoagulante dentro do organismo da mulher, dentro da vagina, dentro do útero, que faz com que aquele líquido ele escorra com fluidez. E foi feito para isso mesmo. Às vezes, pela quantidade, vem um pouquinho a mais. Tem um pouco a mais de sangue do que desse anticoagulante. E aí faz com que saia coágulos. Um coágulo grande é sinal de hemorragia, é sinal de que está aumentando o fluxo. É um sinal de sangramento uterino anormal. Em excesso? Em excesso, quando tem pedaço. Não tem que ter pedaço, tem que ter fluido. Às vezes, umas plaquinhas pequenininhas, não, esse não tem problema. Mas vem placas grandes e cai assim no vaso e faz aquele barulho, não. Como se fosse fezes, por exemplo, não. Aí é problema. É problema que tem que procurar um médico, que é um sangramento uterino anormal. Perfeito. É mito ou verdade que menstruar por mais de 7 dias já é considerado hemorragia? Não, se a quantidade for pequena. Se for aquele sangramento escurinho, se for aquele sangramento vinhoso e fica perdurando mais que 7 dias, 8, 9 dias, não é hemorragia. Agora, a hemorragia é quando vem em pedaço, às vezes pode ser 2, 3 dias e já ser considerado hemorragia. Tudo depende da quantidade. Quanto que a mulher menstrua por mês? A quantidade que a mulher menstrua por mês? Mais ou menos de 30 gramas até 80 gramas, até 80 ml. Quanto que é 80 ml? Uma xícara de expresso tem 50 ml. Então, é uma xícara e meia aproximadamente. Por ciclo? Por ciclo. E aqui isso é considerado normal. Mas como é que você pergunta? Você, médico ginecologista, chega a paciente lá no consultório e fala assim, escuta, quantas gramas a senhora, quantos ml a senhora tem menstruado ultimamente? Não dá para ela quantificar. Então, tem alguns sinais que a gente suspeita de hemorragia. Então, por exemplo, quando ela usa um absorvente a cada 2 horas, quer dizer, mais do que um absorvente a cada 2, 3 horas. Quando ela usa um absorvente e ele vaza. Quando ela usa 2 tipos de absorvente, um interno e um externo. Quando ela, à noite, ela precisa trocar o absorvente. Durante a noite. Durante a noite. Então,
esses são os sinais de que ela realmente está sangrando muito. Quem usa coletor consegue ter uma noção mais apurada, né? Consegue, mas aí ele tem que tirar em menos tempo, né? Então, a cada 2 horas, a cada 3 horas tem que tirar o coletor. Então, mas ela consegue visualizar. Sim. A quantidade. Consegue visualizar. Agora, o certo seria ela pesar. Como que nós fazemos esses estudos científicos, né? O que é normal, o que não é normal? É pelo peso. A gente pesa o sangue toda vez, então ela vai e pesa. Ninguém vai fazer isso, né? Sim, Mas sim. a partir do momento que ela começa a usar o coletor, toda vez que ela tira e ela acaba tirando a cada 2 horas, por exemplo, e está cheio, esse coletor está cheio, então aí nesse caso está em excesso. É mito ou verdade que o fluxo menstrual aumenta após ter filhos? Então, não necessariamente. Logo depois que a mulher tem filhos, ela não menstrua, porque ela está amamentando, cai a quantidade de hormônio, então isso é fisiológico, é normal ela não menstruar. Quando ela volta a menstruar, quando ela volta a ciclar, o que é ciclar? Ela tem estrogênio na primeira fase do ciclo e depois ovula e aí tem progesterona. Então é uma gangorra, sobe o estrogênio, ovula, aí sobe a progesterona e cai o estrogênio. Então, sobe o estrogênio, ovula, sobe a progesterona. A progesterona é um antiestrogênico, então cai o estrogênio. Então, é uma gangorra. Quando ela volta a ciclar, teoricamente, ela volta ao fluxo que era anteriormente. Mas, o que pode acontecer, pelo fato do útero crescer e ter um nenê que pesou 4 quilos, por exemplo, um útero grande, quando volta, não volta normal. Ao que era, não normal, volta ao normal, mas ele fica mais gordinho, ele fica um pouquinho maior. E aí faz com que tenha mais endométrio e aí acaba descamando mais a cavidade uterina, ela acaba tendo um fluxo um pouco maior. Perfeito. É mito ou verdade que é normal expelir coágulos durante a menstruação? Então, se for pouquinho, aquelas plaquinhas, tal, pequenininhas, isso é normal. Existe uma variação de fluxo que a mulher tem. A mulher não é exatamente menstrua a cada 28 dias, durante 3 a 5 dias, e aquele fluxo de 50 ml, uma xicrinha de expresso. Não é assim. Às vezes modifica isso, modifica conforme ela vai se tornando mais adulta, conforme o tipo de método contraceptivo que ela usa, conforme a atividade física faz com que diminua a gordura, diminuindo a gordura ela vai sangrar menos, porque ela vai ter menos estrogênio, porque a gordura é um depósito de estrogênio, não tendo muito estrogênio, lembra do estrogênio, ovula, progesterona, que o estrogênio que dá proliferação desse endométrio, dessa camada interna do útero. Quanto mais estrogênio, mais prolifera. E se não tiver a progesterona, no caso de uma mulher que tem um sangramento uterino anormal, anovulatório, ela não ovula, ela não tem progesterona. Então o estrogênio sobe, não ovulou, ele sobe, o endométrio fica maior e ela, quando menstrua mais do que o normal. E se a mulher perceber que está tendo coágulos ou se isso está chamando a atenção? Ginecologista. Porque pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Então ela precisa ir no ginecologista para, primeiro, definir se tem uma causa orgânica. O que é causa orgânica? Pode ser mioma, que é muito comum, na mulher 60% das mulheres têm. Pode ser um pólipo, uma verruguinha que aparece dentro do útero. Pode ser uma inflamação do colo do útero. Pode ser uma doença sexualmente transmissível. Pode ser um câncer. Pode ser um câncer de colo do útero. Pode ser um câncer de endométrio. É lógico, são casos mais raros. Mas pode ser uma alteração na coagulação. Pode ser as alterações hormonais, que é aquele sangramento uterino anormal, que são causas hormonais. 85% das vezes, ciclos anovulatórios, não ovula, e 15% das vezes ovula. E pode ser uma alteração da tireoide, por exemplo. Então, precisa para definir, saber o que está acontecendo, para o que está errado. Para tratar. É mito ou verdade que sangramento em excesso pode estar relacionado a hormônios? Sim, já falamos. E pode ser uma causa, um desequilíbrio hormonal. Não tem nenhuma causa aparente. Não tem mioma, não tem pólipo, não tem câncer, não tem infecção, inflamação. O que sobrou? Só sobrou, então, esse sangramento uterino anormal, que é de causa hormonal. Então, precisa definir o que está acontecendo. Se não está ovulando, então vamos dar um pouquinho de progesterona, vamos fazer essa mulher ovular. Isso é muito comum em menina que está começando a menstruar, e a mulher que está terminando a menstruação no climatério, os extremos.
São ciclos anovulatórios e aí faz com que ela tenha sangramentos irregulares. A mesma coisa a mulher que está no climatério, ciclos anovulatórios e faz com que aumente o fluxo, porque não tem progesterona. É mito ou verdade que miomas e pólipos podem causar hemorragia? Pode. É uma das maiores causas de hemorragia são os pólipos e são os miomas. 65% das mulheres, 70% das mulheres, tem mais mulher com mioma do que mulher sem mioma. Aí você fala assim, bom, então o normal é ter mioma, porque nós estamos fora do hospício, porque nós estamos em maioria. Porque se eles tivessem maioria, a gente estava lá dentro e eles estavam tudo aqui fora. Então, o que é? O conceito de normalidade é meio estranho, né? Sim. Quer dizer, se você pega todas as mulheres que morreram de outras causas, se for examinar o útero dessas mulheres, você vai encontrar em 80% delas miomas. Então, mioma é muito comum. Agora, não é comum ter hemorragia com mioma. Não é comum ter dor com mioma. Não é comum esses miomas crescerem. Só 20%, então, das mulheres que têm mioma que têm esses sintomas. E aí, precisa ser tratado. Perfeito. Tem perguntas do pessoal de casa? Me dá um minutinho que a gente já vai fazer todas. É sempre uma aula, né? Com o doutor José Bento, sempre uma aula. Vamos às perguntas, doutor José Bento? Vamos embora. Direto, na sequência. A primeira pergunta enviada pela Keila. O meu fluxo menstrual é muito intenso e sinto muitas cólicas que me impedem de realizar atividades diárias. A cólica pode ser indicativo de alguma doença mais séria? Não, Keila. Cólica pode ser indicativo só de contração uterina. Então, como você está sangrando mais do que o normal, então o útero identifica isso, começa a produzir um hormônio, que é uma prostaglandina, chama prostaglandina, e faz com que ele contraia. Então, essas cólicas é a contração do útero para impedir que você continue perdendo esse sangue, esse aumento do fluxo. Agora, você precisa definir por que você está perdendo. Por que você está perdendo tanto sangue, né? Se isso indica uma doença grave? Não indica. Não tem nada que indique, nem a cólica e nem o sangramento. Normalmente, o sangramento abundante durante a menstruação é uma alteração hormonal, ou pode ser um pólipo, que é uma doença benigna, ou pode ser um mioma, que é uma doença benigna. Não tem nada de grave. Agora, está atrapalhando suas atividades diárias. Poxa vida, aquela... Vamos tratar, vamos cuidar disso aí, né? Não vamos deixar assim. Essa é a maior questão nesse caso, ela ter o cotidiano comprometido. Exato, quer dizer, isso está atrapalhando a vida dela. Quando você tem qualquer sintoma que esteja atrapalhando a sua vida, você deve procurar ajuda para que tire isso aí, né? Boa. Identifique. Próxima pergunta da Louise. Quando tenho muito sangramento, sempre apresento diarreia. Então, é normal? É normal. Por que isso acontece? Não falei da prostaglandina? A prostaglandina, um dos efeitos colaterais da prostaglandina é o aumento do peristaltismo intestinal. Então o intestino começa a funcionar mais por causa dessa prostaglandina que foi produzida pelo útero. Então, na época da menstruação, isso é muito comum na menina, ela sofre mais porque ela está começando a menstruar e o útero não sabe muito bem a quantidade de prostaglandina que ele tem que produzir. E às vezes produz demais. E produzindo demais, ela tem náusea, ela tem diarreia, às vezes dor de cabeça na menstruação, por causa desse aumento da prostaglandina. E o que você tem que dar para essa menina? Um antiprostaglandina. Existem medicamentos que são antiprostaglandina, são anti-inflamatórios antiprostaglandina. E pronto, isso aí melhora de uma maneira absurda. E ela retoma a qualidade de vida, né? Essa visão é muito interessante, porque há um tempo atrás só o que era doença grave era tratado. Agora não, a gente ter um dia a dia confortável, saudável. Exato. E quanto mais você investe na sua saúde, você não fica doente. Então, se você faz uma atividade física, melhora a quantidade de prostaglandina, diminui. Se você faz uma boa alimentação, você evita alguns tipos de alimentos, você está cuidando mais da saúde, você está evitando, por exemplo, ovário micropolicístico. Se você dorme melhor, você também está fazendo com que você tenha o seu sistema imunológico melhor. Então, cada vez que você investe mais na sua qualidade de vida, menos você fica doente. Perfeito. Mariana, o meu fluxo menstrual é tão intenso que transborda o absorvente e mancha as roupas. Tenho que trocar de absorvente toda hora. Não sinto cólica nem dor. É normal? Mariana, nem
Nem vou responder essa aí, né? Com o que você já escutou aqui da gente, você sabe que não é normal. O normal é a mulher trocar absorvente 4 vezes por dia, não trocar absorvente à noite. O normal é ela não ter cólica. Se tiver uma cólica com um analgésico comum, isso vai passar. O normal não é transbordar e o normal é você menstruar durante 5 dias. Esse é o normal. Saiu disso, já fica um sangramento uterino anormal. Ginecologista. Boa. Mais uma. Liliane, período menstrual irregular, com duração de 8 a 10 dias, é normal? Sinto muitas cólicas. Pronto, Liliane, acabamos de responder. Então, não é normal. Saiu do esquema, olha lá. Duração de 8 a 10 dias. Com cólica. Período menstrual irregular, então ela deve ter uma periodicidade irregular, então ela deve menstruar a cada 40, bagunça toda a vida. Bagunça toda a vida. Agora, a mulher tem um termômetro fantástico que é a menstruação. O homem não tem esse termômetro, mas a mulher tem esse termômetro. Se ela tem uma menstruação reguladinha, se ela vem 3, 4, 5 dias, a cada 28, 29, 30 dias, pode ter uma variação, que não tenha muita cólica, pronto, ela sabe que o organismo dela está funcionando adequadamente. Reloginho, né? A partir do momento que ela saiu dessa normalidade, ela sabe, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, vou procurar ajuda. E o primeiro médico é o ginecologista. E pode ser um problema da tireoide, por exemplo. O ginecologista vai identificar. Pode ser um problema de coagulopatia, pode ser. Pode ser um problema, você quer ver? Pode ser um câncer do sangue. Pode ser, diminuir as plaquetas, você tem um sangramento maior. Então, quer dizer, você precisa ver. E são casos raros, né? O mais frequente são alterações hormonais. Qualquer coisa que aconteça na sua vida interfere nos seus hormônios. Há um desequilíbrio e é fácil corrigir. É só procurar um ginecologista, ele vai corrigir para você. Ótimo. Mais uma, da Maria. Como é feito o tratamento para sangramento uterino disfuncional leve? Então, que é isso? Maria, é o sangramento uterino anormal. Né? Antigamente a gente falava hemorragia disfuncional. Hoje a gente fala sangramento uterino anormal. Então, Maria, identificou então qual que é a alteração hormonal, você corrige. Então, normalmente são ciclos anovulatórios. Então, você corrige com progesterona. Hoje existem progesteronas naturais, progesteronas bioidênticas que você faz uso durante a segunda fase do ciclo menstrual. Lembra do estrogênio, ovulou, progesterona? Você não está ovulando. Então, o estrogênio, aí você usa a progesterona. Via oral. Aí cai o estrogênio, esse bioidêntico Não é adesivo, é via oral. E a gente evita atualmente qualquer tipo de ingestão por via oral de hormônio. Então, por via transdérmica ou por via vaginal. Existe um por via vaginal. Você coloca um comprimidinho à noite antes de deitar e intravaginal, que a gente faz muito no tratamento de fertilidade. Então, você usando essa progesterona, pronto, você está ensinando o seu organismo, então, a ovular novamente. Você faz uso durante os 3 meses, dali 3 meses, vamos ver se ele volta a ovular. Perfeito. A próxima é da Eliane. Eu tenho adenomiose e muito sangramento. É normal? As chances de engravidar diminuem? Eliane, adenomiose, um dos sintomas da adenomiose é o aumento do sangramento. O que é adenomiose? É uma endometriose interna, é uma endometriose dentro da musculatura do útero. Então, tem o endométrio, na camada que descama, e aí tem o músculo. Músculo é o que faz ele contrair para fazer nascer o nenê, ele faz ele contrair para parar o sangramento. Então, o útero é um bolinho de músculo. Quando esse endométrio vai para dentro desse músculo, toda vez que você menstrua, vai aumentando esse endométrio dentro do músculo. Não tem para onde ele sair, ele não tem para onde descamar. Então, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, o útero fica mais gordinho, ele fica aumentado. Por isso que sangra mais. E toda vez, e é um processo inflamatório, então isso dá dor, isso dá cólica. Então, pode dificultar você para engravidar? Pode. É uma das causas de dificuldade para a mulher engravidar. Então, você procurando um especialista, dependendo do tamanho da adenomiose, precisa até operar.
essa adenomiose. Pode levar à infertilidade? Pode. Ula! Infertilidade não é esterilidade, né? Infertilidade é dificuldade para engravidar. Esterilidade é incapacidade de incapacidade. engravidar. Então, não existe esterilidade. Só se a mulher não tiver útero, aí realmente não dá para engravidar. Ou se o homem não tiver espermatozoide, aí não dá para engravidar. Mas, normalmente, o que há o casal é infértil, tem dificuldade. E pode engravidar espontaneamente? Pode engravidar espontaneamente. É mais difícil. Às vezes, você não pode ficar esperando, porque quanto mais você espera, mais velha você fica, mais difícil é para engravidar. E mais difícil também se planejar, né? Porque gravidez, no mundo ideal, é um projeto do casal e que tem várias etapas, Isso né? é muito importante, principalmente para as mulheres mais jovens, né? Elas podem, a única maneira que elas têm de segurar a fertilidade, então garantir a sua fertilidade quando ela ficar mais velha, é congelando os ovos. Não tem outra maneira. Ah, mas se eu fizer esporte, ajuda. Ah, mas se eu dormir cedo, ajuda. A alimentação ajuda, mas não garante fertilidade. O que garante fertilidade é você congelar os seus óvulos antes dos 35 anos de idade. Eu ia perguntar que faixa etária. É a única coisa que vai garantir para você. Em torno dos 30, a mulher já tem a maturidade, né, para pensar nesse assunto seriamente. Infelizmente, sabe, não sou eu que falo, não sou eu que acho. Pelo contrário, eu acho um absurdo uma mulher, por exemplo, de 20 anos de idade estar no auge da sua fertilidade. Porque a mulher de 20 anos de idade hoje uma em dia menina. é completamente matura. Ela está noutra, ela está na dela. Ela tem que sair, passear, curtir, namorar, estudar, trabalhar, para depois pensar em ter filhos. Só que esse atraso acaba dificultando ela no futuro. E a mulher tem um prazo de validade da fertilidade, só da fertilidade, hein? Que fique claro. Que fique claro. Prazo é só. Para isso. Para isso. Pelo contrário. E que tem alternativas. Então, e que tem alternativa. Né? E a alternativa que tem, conversar com o seu médico e falar o que ele pensa, conversar com ele, falar sobre esse congelamento de ovos, que vale a pena, porque o resultado depois é muito gratificante e a taxa de sucesso é muito maior alta. quando você pega mulheres com óvulos até 35 anos de idade. Depois dos 35 anos de idade começa a dificultar demais. Conversei com o Dr. José Bento, que é médico ginecologista. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br e ele está no Instagram como @josébento. As clínicas vão bem? Vão bem, graças a Deus. Vamos abrir outra agora. Na Anália Franco. Vamos abrir mais uma na Anália Franco. E é um sucesso. Eu estava vendo até ontem, nesse mês de agosto, nós atendemos 3.600 pacientes. Então, é muito gratificante. Por mês. E a unidade da Anália Franco já tem data? Já. Ou dependendo da obra? Vai ser, depende da obra, sempre, né? Então, mas eu acho que até dezembro nós estamos lá. É para esse ano? É para esse ano, se Deus quiser. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado. Até mais, viu? Tchau.